E Salvador, para finalizar aqui a parte técnica, né, da fenologia, eu gostaria de explorar aqui com você mais sobre os estágios fenológicos da planta do milho, né? Quais são os principais estágios onde você vê que devemos redobrar a nossa atenção, nosso cuidado na lavoura? Comente aí um pouco para a gente. Vamos lá. A primeira coisa de tudo é saber de uma vez por todas classificar a fase fenológica. Nós vamos sair daquela ideia, me permita, eu vou ter que ser franco e direto. Pontos de vista. Não, ponto de vista, no caso de fenologia, não existe. O que existe é conhecer a definição, conhecer o conceito e aplicar. Eu vou citar até um cara da soja, Gil Câmara, é o mestre da fenologia da soja. Eu vou pegar, fazer uma analogia com ele. Ele diz claramente, ele tem critério e premissa, ele segue uma definição, ele caracteriza, ele denomina as fases. Leia o manual, conheça a fenologia e aplique. Deixe o seu ponto de vista para outro tipo de coisa. Eu preciso ser sincero aqui. Porque o que eu mais ouço no campo, no meu ponto de vista, não, no meu ponto de vista, não, meu amigo. O que existe é definição, aplicação da definição. Exemplo, a primeira folha de borda arredondada conta? Sim, conta. E muitos locais do Brasil os caras ainda teimam que não conta. Sim, conta. A primeira folha de borda arredondada conta a partir do momento que ela formou colar, ela é a primeira folha verdadeira. A segunda, borda afilada. O que é um milho em V2? Tem duas folhas verdadeiras com um colar visível. A primeira é de borda arredondada, a segunda é de borda afilada. E por aí vai. Depois tem que lembrar que em fases mais avançadas, se você procurar as primeiras folhas, tipo milho em V12, você não vai achar. Aí você usa outro macete. Você usa um macete cortando o colmo e avaliando aonde estão os nós, ou, de forma mais prática, e isso é algo que eu aprendi com o César Humberto Brito, que é um grande especialista em milho, o primeiro nó, acima da superfície, pensando num solo que não está revolvido, é o sexto nó. Por quê? Porque 5 nós estão abaixo do solo. Se o primeiro nó visível acima da superfície é o sexto, conte a partir dele. Nunca mais você erra a fase fenológica. E depois tem que entender que pendoamento não é quando o pendão começa a aparecer. Pendoamento é quando o pendão tem até a sua última haste exposta. Quando o milho pendoa? Quando o pendão está totalmente aberto. E o que é o R1? A boneca, o embonecamento. Exposição do estilo estigma. Depois, grão bolha, R2, grão leitoso, R3, grão pastoso, R4, grão duro, R5, maturidade fisiológica, R6. Eu preciso, antes de mais nada, conhecer de fenologia, saber classificar. E isso é uma coisa que eu faço facilmente hoje, porque faz 17 anos que eu leio o manual e aplico o manual na prática. Como que eu consigo aplicar rápido hoje, classificar rápido hoje? Porque faz 17 anos que eu faço isso. Aí eu falo isso para as pessoas, os caras, não, mas eu já sei. Eu peço para o cara classificar, ele não sabe. Ele classifica errado. Me dá o manual aí. Ele olha uma vez para o manual. Não, não é o suficiente. Faz 17 anos que eu olho. Eu estudo isso com frequência. Desculpa a franqueza. Então é porque você é meio cabeçudo, demora para aprender? Não, Nene. Não, Nene. Para você aprender, você tem que praticar. Pega um atleta de alto nível e mostra para mim qual cara que é bom sem treino. E muitas vezes as pessoas querem saber as coisas sem praticar. Desculpa, não vai saber, vai errar. Então você precisa pegar o manual e pôr em prática. E aí, falando em fases, quais fases eu chamo muita atenção? Vamos dividir por períodos, porque se eu fosse falar de cada uma das fases, a gente teria também que ter muito tempo aqui. Vamos dividir por períodos. VE a V5. Emergência a V5. Por que V5? Porque em V5 se define potencial teórico produtivo, em razão da diferenciação floral. Em V3, a planta de milho começa a diferenciar os primórdios do pendão e da espiga e começa a diferenciar as folhas. E em V5, eu trabalho com esse dado, eu tenho pendão e espiga diferenciado e todas as folhas diferenciadas. Todas as folhas que a planta vai emitir ao longo de toda a vida dela já foram diferenciadas em V5. Quem colhe luz é folha. Quem faz fotossíntese é folha. E milho é uma máquina de colher luz e gás carbônico. Então, eu trabalho com manejos específicos até o V5, pensando no potencial teórico produtivo. V5 a V8 eu pulo para uma outra fase da vida da planta, onde ela vai definir o quê? Número de fileiras por espiga. O V8
é a típica fase do cartucho. No V8, a planta está alongando como? Expandindo como? Como? Reserva de carbono. Como? Gera fotoassimilado depois, transporta fotoassimilado depois para encher grão. Em condições boas, você pode contar com 15% do enchimento através do como. Em condições estressantes, ele contribui com 50%, 60%. Se você não tiver como, vai exaurir, pode cair. Fase de construção de como? V8 é uma fase chave. Potássio nessa fase vale dinheiro. Em V8, por exemplo, a planta come mais K por dia do que o próprio N. Então, V5 a V8, liga o alerta, número de fileiras por espiga. Depois, evolui. V10, V12, V14, o que a planta está definindo? Comprimento de espiga e número de óvulos ao longo da espiga. Eu preciso definir um alto número de óvulos potenciais. Eu preciso imaginar que a minha espiga vai ter condição de expressar o maior comprimento possível. Até porque, quando eu penso em grãos por espiga, isso é determinado pelo número de fileiras e pelo número de grãos por fileira. Quanto mais comprida, quanto mais óvulos eu tenho potenciais, mais condição eu tenho de formar grãos por fileira. Chegou no R1, é o momento do quê? De fixar o número de grãos por área. Então, vamos fazer uma retrospectiva. Eu tenho manejos que eu aplico do VE ao V5, tem manejos que eu aplico do V5 ao V8, tem manejo que eu aplico no V10 a V12, e tem manejo que eu faço preparando a planta para chegar no R1. Eu não aplico produto em lavoura em R1. Nenhum tipo de produto. Nem VT, nem R1. Eu faço antes. Por quê? Porque esse período é muito sensível. Então, eu já vou deixar a minha opinião. Não faço manejo com nenhum tipo de produto quando a planta está no VT e no R1. Eu faço antes. Preparo ela para esse momento. Em alguns casos, eu posso até entrar com aplicações, por exemplo, de fungicida ou inseticida, lá no R2. Mas, na maior parte das vezes, assim, os momentos que eu mais coloco os meus manejos, as minhas ideias em prática, são até V5, V5 a V8, V10, V12 e pré-VT. São entradas, são momentos de manejar a planta de acordo com a fase fenológica atual e de acordo com o que está acontecendo com ela. Você conhece cada uma das fases? Você sabe exatamente o que está acontecendo com cada uma das fases? Meu convite é: conheça. Você maneja melhor aquilo que conhece. Olhe para a planta ao longo do ciclo e saiba que diferentes fases exigem diferentes manejos. E lá no final de R2 e R6, caso você não entre mais na lavoura, é o momento da planta acumular matéria seca, transformar açúcar em amido. Mais de 60% do grão de milho é amido. Ou seja, eu tenho que dar condição para a planta poder, através da eficiência fotossintética e da força de dreno, colocar a matéria seca no grão. Tudo isso serve para eu caracterizar para você, que me ouve aqui, 3 componentes de rendimento. Três. Anota, grava eles. Número de espigas por área, inclusive o Diego, a Mais Milho, fez esses dias atrás uma publicação sobre isso. Eu curti, tá? Foi, Porque eu vi eu lá. gosto. Olha só, número de espigas por área, número de grãos por espiga e peso de grãos. Número de espigas por área é determinado pela população final de plantas. Fica de olho em espigas viáveis. O que vale são espigas viáveis. Componente 2, determinado pelo número de fileiras de grãos e número de grãos por fileira. Componente 3, peso, determinado por eficiência fotossintética e força de dreno. Conheça os componentes, conheça as fases principais, os momentos de manejo. Traga do algodão a cultura de monitoramento. O algodão trabalha de forma exemplar, com monitoramento da planta baseado em fase fenológica ao longo da vida dela. Busque esse conhecimento do algodão, aplique no milho, maneje na hora certa e ganhe o que com isso? Produtividade. É nisso que eu acredito. Perfeito. Que aula, hein, Nayara?